Welcome to this podcast. Olá, maltinha, como é que é? Tudo bem ou não? Sejam todos bem-vindos, malta. Hoje temos aí um grande convidado, um grande amigo meu de longa data, o Rui Costa, natural de Viana do Castelo, treinador de basquetebol e recentemente foi apresentado como novo treinador dos séniores femininos do Vitória Sport Clube de Guimarães. Por isso, malta, venham conhecer sem mais demoras. Hoje é um podcastzinho, como eu lhes costumo chamar, a correr, ganda nice ox. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Ora então, conheçam já aí o rapaz, Rui Costa, está aí connosco hoje. Boas, tudo bem, malta? É isso Com mesmo. muito obrigado pelo convite, Ricardo, Roseta. já nos conhecemos há algum tempo e já tinha saudades de falar contigo. É um gosto de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres aceito o convite. Eu sei que a malta tem a vida sempre a correr, ainda mais eu já há o tempo que andava para falar contigo e como tu estavas a treinar uma equipa no estrangeiro, a malta dizia-me o Rui era fixe, mas com o Rui não consegues falar. E eu, não consigo. A gente depois vê. Não, eu podias ter falado há mais tempo, que eu, por acaso, lá até era bom para me entreter. Olha, a malta tenta sempre, isto como está no estrangeiro não vai, é melhor, é mais difícil. Muito bom, olha, começamos mesmo por aí. Como é que foi essa experiência no estrangeiro? Onde é que tu andaste? Eu em 2019, exato, em 2019, no início do ano, decidi para mim que ia deixar de adiar uma coisa que desde os tempos mais jovens que dizia que ia fazer, que era ter uma aventura no estrangeiro, atrás do basquete, tentar ir lá para fora. Primeiro, quando era mais miúdo, tinha a ideia de fazer isso como jogador. Entretanto, sou o melhor treinador do que jogador, acho eu. Ainda bem, ainda bem. E pronto, e tenho a minha carreira de treinador e decidi que queria viver uma aventura lá fora como treinador e também do ponto de vista de experiência pessoal, era algo que eu queria para mim, queria ter a experiência de viver noutro país. Pronto, e isto foi no início do ano, em janeiro de 2019, eu meti isto como um objetivo para mim nesse ano. Comecei a fazer contactos ou à procura de oportunidades para ser treinador lá fora e entretanto surgiu uma que eu não estava nada à espera, não estava nada nos meus planos, que foi ir para a Islândia. É um país remoto, na pontinha norte da Europa, já ali bem perto do Polo Norte. E surgiu essa oportunidade por um contacto que eu tinha feito já um contacto ao estilo do nosso, da forma como nós nos conhecemos. Eu no verão gosto muito de fazer campos de basquete e conheci um treinador inglês que entretanto estava na Islândia e era treinador, e através dele eles estavam à procura de um treinador para trabalhar no clube deles como adjunto, e eu falei com ele, pronto, e fomos desenvolvendo a conversa. Eles estavam à procura de alguém do meu perfil. Eu candidatei-me e fui o selecionado, o feliz selecionado para viver essa aventura. Fui treinar uma equipa sénior masculino e equipa de sub-18. Era um programa, um clube que tem uma academia de basquete, é um sistema bem diferente do nosso, e que tinha uma equipa sénior e pronto, e fui à aventura. Recomendo vivamente. Se é daquelas coisas que acho que daquelas experiências que toda a gente deve passar, de viver fora da zona de conforto e sair de Portugal, acho que nos abre a mente, abre portas, abre a cabeça a outras formas de estar e a outras formas de ser. E a Islândia é um país de outro mundo, parece outro planeta. Se quiseres também podes falar um bocadinho disso, recomendo. E por isso a experiência foi muito positiva e era para ter continuado. O meu plano passava por continuar lá mais um ano. Entretanto, já todos nós sabemos que 2020 é um ano marcado pela pandemia.
e mudou os meus planos, mudou os deles e acabei por regressar mais cedo do que era previsto. Passei 8 meses apenas lá na Islândia, numa cidade chamada Selfoss, pertinho da capital, a 45 minutos. É a zona quente do país. Exato. Quente. E curiosamente, para a semana vou lá outra vez. Vou lá fazer o que ainda não tinha feito, não tive a oportunidade, que é de visitar o país, dar a volta completa, fazer turismo, e vou buscar as minhas coisas que tinha deixado lá ficar. Sim, convém ir lá buscar. Que eu estava a contar a voltar e pronto. Sim, senhora, deixa lá ver onde é que tu andaste. Estás a ver no mapa? Estou a ver no mapa. Isto é mesmo já no Polo Norte, homem. Eu posso dizer que, por acaso, aquilo não é tão frio, se calhar, como as pessoas esperam. O máximo que eu apanhei foram menos 15, com sensação térmica de menos 22. Ok, que bom. Não é muito, à pior, mas não recomendo. Exato. Essa parte não era fácil. Agora, o país está totalmente preparado para isso. É um país, aquilo é uma ilha vulcânica. Eu diria que aquilo é muito parecido à Madeira e aos Açores, com a diferença que está mais pertinho do Polo Norte. Mas tem muita atividade geotermal, como as furnas que há nos Açores, essas coisas assim. Tem muita atividade geotermal, aliás, eles aproveitam a energia geotermal de uma forma que os outros países andam a tentar importar esse know-how. As casas são todas aquecidas com energia geotermal. As casas e qualquer edifício, tu nunca estás ao frio, sempre estás dentro de portas. Quando vais cá para fora, pronto. Claro. E o vento normalmente é a coisa mais difícil quando há vento, é um vento mesmo gelado. É o vento pesquinho do Polo Norte. Sim. Qual é que foi a maior diferença que notaste, tanto em termos de país como em termos de basquete? Ok. O basquete, eu diria que é um basquete mais americanizado. E o país também, eles têm uma grande ligação aos Estados Unidos, também estão relativamente pertinhos. E é um basquete mais americanizado no sentido em que é mais físico e mais livre de conceitos e de menos complexo, mais pragmático, digamos assim. A bola vai mais para a mão dos jogadores e os jogadores têm mais liberdade, ou menos, não é tão europeizado como cá, se calhar. E há uma coisa que há dinheiro, há algum investimento. Para termos uma noção, eu era treinador profissional adjunto na segunda divisão deles, ou seja, o equivalente à nossa Pro Liga. E eu era o treinador adjunto de uma equipa, era profissional de basquete. E, portanto, quantos treinadores conhecemos profissionais da Pro Liga portuguesa? Não conhecemos muitos, né? E eles não têm limite de estrangeiros, ou seja, têm limite de não europeus, mas não têm limite de estrangeiros. Se nós quiséssemos ter lá uma equipa com 12 portugueses, podíamos ter lá uma equipa com 12 portugueses. Ok. Só podíamos era ter um não europeu, só podíamos ter um americano, um sérvio, um russo, um não União Europeia, desculpa. Pronto, e então o que acontece é que também há muitos europeus lá, seja treinadores, espanhóis, lituanos, croatas, muita malta dessa zona da Europa Central, Europa do Leste, que pertence à União Europeia, que vai lá parar, porque há algum dinheiro e lá há uma coisa que é a maior falha do país é os recursos humanos. Não há, pura e simplesmente. Eles são 350 mil numa ilha que tem a área semelhante a Portugal, 350 mil pessoas. Pronto, então qualquer área há escassez de recursos humanos. Pronto, e então há essa questão. Isto em termos de basquete. Notícia para quem quer ir para lá. Sim, eles atualmente, o setor do turismo deles é muito forte, mas este ano,
pronto, neste momento também já estão a sentir a crise, eles sentiram muito cedo, foi na época, seria a época alta deles, começa em abril e vai até setembro, portanto eles estão a passar um mau bocado, mas sim, é um país que precisa de malta a trabalhar e tem bastantes estrangeiros lá. Agora é um país com um nível de vida muito caro, mas também as pessoas ganham para isso. E a maior diferença, diria, cultural há uma cultura do bem, digamos assim. A ver se eu me explico melhor. Imagina, os portugueses olham para as regras muito na perspectiva latina de como é que eu posso contornar a regra. Ok. Sim. E eles olham para as regras, ok, é assim, vamos fazer. Não, imagina, não há, é o país mais seguro do mundo. Houve lá um episódio, nós fomos jogar a uma cidade que era 6 horas de viagem, ou seja, tivemos cá lá a dormir de um dia para o outro. O meu treinador principal, o Chris, deixou ficar a chave do carro dele na porta do carro em Selfos. Antes de sairmos, nós fomos de minibus e ele deixou ficar a chave do carro na porta. Alguém pegou, meteu dentro do carro, foi avisar, voltamos no dia seguinte, estava lá o carro com a chave por dentro. Faz isso em Portugal, faz. Fica lá só o espaço. Sei lá, imagina, à porta nós treinámos num pavilhão, o nosso pavilhão era o pavilhão de uma escola. E à porta do pavilhão tinha lá o coisa das bicicletas, aqueles coisinhos de pousar as bicicletas, né? Os miúdos de 5, 6 anos andam sempre na rua, a não sei que esteja quando está muito frio, não, mas quando não está a neve, os miúdos andam sempre a pé, andam sempre na rua, bicicleta, trotinete, e na altura em que andavam de bicicleta, aquilo estava cheio e não há uma única bicicleta que tenha um cadeado. Ou seja, tipo, a cultura deles é de, ok, vamos fazer a coisa certa, acho, tipo, eles esperam que tu não faças coisas mal feitas. Ok. Por exemplo, as lojas não têm grande segurança. Eles não precisam. As pessoas por isso simplesmente não roubam. Não lhes passa pela cabeça que isso é uma coisa que se faça. Tipo, o normal deles é. Não, tipo. Aquilo não é meu, não é meu. Não vou pegar. Ok. Boa. Não, desculpa. Isso é fixe, pá. Esse sentimento para quem chega a um país novo e sente essa segurança, pá, é muito bom, muito bom. Olha, dizias-me há bocado, lá na Islândia podem jogar apenas um extracomunitário e o resto pode ser tudo comunitários. O que é que tu achas para Portugal de podermos jogar com 4, 5 americanos? Eu acho que como em tudo não há certo nem errado, okay? Não há uma perspectiva que seja melhor que a outra. Ambas as perspectivas são válidas, depende do que é que tu queres ou do que é que tu acreditas. Eu não sei se tu tens noção que esse é um debate que se tem em todos os países, não é em Portugal. Os espanhóis falam da mesma coisa, e os espanhóis são os melhores do mundo. E dizem que em Espanha os espanhóis não jogam, mas depois as seleções vão lá e ganham a toda a gente, mas eles em Espanha dizem que não protegem os jogadores espanhóis. E na Islândia também há esse debate, atualmente era assim, mas já foi diferente do passado. E, por exemplo, nós até podíamos ter 2 extracomunitários, ou 3, só que só podia estar um dentro do campo. Okay. Ou seja, nós jogávamos contra equipas que tinham 2 americanos, só que só jogavam um de cada vez. Exato. Relativamente ao nosso caso português, essa foi uma das coisas que eu aprendi lá na Islândia, e com o basquete deles. Eles adaptam-se à realidade deles. Ou seja, eles criam as regras de acordo com as dificuldades e com as necessidades deles. Eu ouvi um ditado quando estava lá, não é deles, foi uma expressão que eu ouvi, mas que eu acho que explica bem isto, que é um iglo, toda a gente sabe o que é um iglo, né? Tipo, na Islândia pode ser uma construção excelente, né?
Mas se puseres um Eagle no Alentejo, Exato. não te vai servir de nada, né? Tipo, não vai, por assim dizer, não vai servir. Portanto, nós temos de ver o que é que se ajusta mais à nossa realidade e perceber que a nossa realidade também é mutável, ou seja, em 2020 não vai ser a mesma em 2025, portanto, Sim. se calhar nós em 2025 vamos ter uma regra diferente. O que eu acho relativamente a essa questão dos estrangeiros, não fugindo à pergunta, é que para os jogadores serem melhores têm de competir com atletas melhores que eles. E competir com atletas melhores que eles consegue-se de várias formas. Podes competir com atletas mais velhos, podes competir com atletas de outras realidades melhor que a tua. Claro. E ter contacto internacional parece-me a mim que é algo fundamental para qualquer atleta e para qualquer país. Há várias formas de o conseguir. Nós conseguimos meter equipas a jogar nas competições europeias, os nossos atletas têm competições internacionais todos os anos, excelente. Okay? Se calhar nós não precisamos tanto de ter atletas estrangeiros em Portugal. Se nós não fazemos isso, se nós não temos contacto internacional, ok, então temos de trazer os estrangeiros para cá. Claro. Então temos de trazer o contacto internacional para mais perto de nós e temos de trazer atletas para cá que vão aumentar a qualidade do nosso basquete. Agora, se me diz assim, aí vamos aumentar o número de atletas para termos atletas de 200 euros americanos, que são mais baratos que os portugueses e que não têm grande qualidade. Não acho que seja esse o propósito. Pois, só okay? Porque é americano, não é? Exatamente. Mas isso há formas de combater, porque tu podes ter na mesma 5 estrangeiros e ter uma liga profissional em que eles têm de ser, em que toda a gente, se tu tiveres uma liga profissional em que há um salário mínimo para os jogadores e para os treinadores, né? E que, ou seja, em que um americano não vai ficar mais barato que um português, vai ficar ao mesmo preço. Okay? Se calhar tu já vais apostar nos portugueses na mesma, claro, em vez de apostar no americano. E os americanos que trouxeres, ou os estrangeiros que trouxeres, vão ser na mesma, vão ter qualidade e vão-te ajudar. Portanto, eu acho que a questão dos estrangeiros é não sendo uma falsa questão ou uma não questão, não é isso que vai mudar determinantemente a qualidade do nosso basquete. Eu acho que é importante nós abrirmos fronteiras e termos contacto internacional. Se isso são 3 estrangeiros ou 4 ou 5, honestamente não sei dizer. Não sei dizer isso. Acho que precisamos de competir com atletas melhores que nós e precisamos que os nossos portugueses imigrem, precisamos que os nossos portugueses tenham a ambição de ser profissionais e que as nossas equipas consigam ter atletas portugueses profissionais, mas que tenham qualidade para isso. Né? Claro. Olha, pergunta aqui do Niceox, como é ser um treinador num país estrangeiro em relação à língua, etc? Naturalmente, quem anda no mundo do basquete e no mundo do desporto sabe que a comunicação enquanto treinador é um ponto que temos de dominar. Um treinador vai ser tão bom quanto melhor for, ou vai ser tão melhor quanto melhor for na questão da comunicação e na capacidade de chegar aos seus atletas e aos agentes do jogo. E por isso a língua é um fator determinante. Felizmente, na Islândia, o inglês é uma língua que eles dominam. Eu também já domino o inglês há muitos anos, desde miúdo que gostei e que os meus pais fizeram esse investimento em eu aprender inglês. E por isso não tive muitas dificuldades no que toca ao dia-a-dia e no que toca a ser treinador, porque eles dominam o inglês para darem... E se fores ver até mesmo o basquetebol, a linguagem do basquetebol é muito americanizada, digamos assim. Totalmente de acordo. Seria mais difícil para nós, num país que não fala inglês, do que um que efetivamente fala inglês, não é? E para teres um exemplo, eu lá também dava uns treinos aos atletas mais novos, eu dava lá com os mini 8 e eu dava treinos, eu dava treinos a miúdos de 6 anos, 7 anos em inglês.
havia lá 4 ou 5 que ainda não falavam e os outros traduziam, mas eu tinha 16 atletas e mais de 10 falavam inglês, com 6 anos e 7 anos. Muito bom. Portanto, estás a ver o nível. E alguns deles estás a ver um miúdo com 6, 7 anos que fala inglês, tipo, mas falavam inglês, entendiam tudo o que eu dizia. Às vezes até eu, se fosse preciso, usavam expressões que quase que me ensinavam a mim. Não, mas estás a ver. Portanto, tinha essa questão do inglês. Agora, o islandês é uma língua bem difícil e há uma dificuldade que é, por exemplo, eu no Sub-18, nós nos séniores tínhamos muitos atletas internacionais, nós tínhamos um croata, tínhamos 2 ingleses, tínhamos um americano, tínhamos um polaco, portanto, e o treinador é inglês, eu era português, portanto o inglês era quase a nossa língua mais falada nos séniores. Mas nos Sub-18 eram todos islandeses e isso causava alguns problemas. Eles às vezes comunicavam entre eles e eu estava às aranhas, né? Tipo, não sabia o que é que estava a passar. Eu arranjei uma maneira. Não, e podia ser, e houve certamente vezes que isso aconteceu, que eles estavam descontentes comigo e estavam a falar entre eles. Agora, também há formas, eu, por exemplo, depois arranjei, tinha um treinador adjunto islandês, e era uma forma de me ajudar também nessa questão da comunicação. Mas é um entrave, é muito importante tu dominares a língua, Claro. porque senão há coisa, por exemplo, a comunicação com os árbitros. Eu tive cenas dos atletas, que é normal, né, reclamarem com os árbitros, não sei o quê, eu não sabia o que é que eles estavam a dizer ao árbitro. Pois. Eu tinha de perguntar ao árbitro e o árbitro, mas podia-me dizer outra coisa e podia, percebes? Tipo, Sim, há ali aquela falha que nunca sabes muito bem É o um que é que está a handicap. acontecer, claro. é um handicap. Agora, é contornável, é totalmente contornável. Isso não... Boa. Olha, dizias há bocado, passaste como treinador adjunto, sendo uma profissão no basquetebol. Dizias que se nós profissionalizarmos o basquetebol poderás igualar os salários de portugueses e estrangeiros. Achas que profissionalizar o basquetebol em Portugal é o passo que está em falta para o basquetebol crescer? Eu acho que é um dos passos que ajuda certamente ao crescimento da modalidade. Não tenho qualquer dúvida disso. Eu já sou treinador há algum tempo, já vão 13 anos, creio. Dediquei-me a isto a sério já há alguns, e eu tenho andado a tentar transmitir esta ideia e vender esta ideia aos clubes, aos dirigentes, que o basquete, a realidade em que nós estamos hoje em dia, a sociedade em que nós vivemos hoje em dia é uma sociedade, como nós sabemos bem, de mercado. Okay? A parte económica comanda a nossa vida em sociedade. Né? Sim. Vivemos numa sociedade em que o mercado governa o nosso funcionamento. E o basquete, que há 2 ou 3 décadas, quando nós começamos a praticar, quando éramos miúdos, era algo que era gratuito, se fosse preciso, para a maior parte dos atletas, porque constitucionalmente está previsto no nosso Estado que o desporto é um direito, né? E que é algo que o Estado deve facultar a oportunidade, e sabemos que o Estado também não tem a capacidade de oferecer todos os serviços, então, por intermédio das federações, por intermédio das associações, dos clubes, delegou quase esse serviço nos clubes. Só que o Estado Social que tem 45 anos em Portugal, entretanto evoluiu para este estado de mercado, que é um misto de social com capitalismo, né? De socialismo com capitalismo. E os clubes deixaram de ser umas associações que recebiam fundos e que não tinham de se preocupar com a sustentabilidade económica do clube, né? Porque as coisas caíam do Estado, para com a evolução desta nossa sociedade passarem a estar inseridos numa lógica de mercado. Né? E hoje em dia o basquete e o desporto é um produto, é um serviço
que os clubes oferecem aos atletas, aos pais dos atletas. E portanto, um clube que quer cativar atletas, quer recrutar clientes, tem de oferecer um serviço que compita com as aulas de inglês, as escolas de línguas, que compita com as escolas de música, né, que compita com os outros desportos. E eu pergunto assim, quantas escolas de música ou de línguas tu conheces que não são uma empresa feita para dar dinheiro e que tem profissionais a trabalhar a tempo inteiro? Muito poucas mesmo, claro. Então, Mesmo as que não são consideradas empresas, que são do Estado, têm pessoas a trabalhar a tempo inteiro. Pronto, são parcerias público-privadas que têm fundos do Estado e que têm gente a trabalhar a tempo inteiro. Claro. Então como é que tu queres estar inserido nesse mercado? Porque é esta a realidade. Sim. Se tu olhares para o basquete de formação, é isto. Os miúdos têm atividades extracurriculares. E ou fazem natação, ou fazem basquete, ou vão para o Instituto de Inglês, ou vão para a Escola de Música, ou vão para o judo, ou o que seja. E por isso, se tu queres cativar os atletas, se tu queres chamar clientes, tens de oferecer um serviço de qualidade. Como é que alguém que faz isto em part-time, ou que faz isto em 3 vezes por semana, 1h30, porque tem outra ocupação que tem de ser a forma de ser o seu sustento de vida, Claro. consegue oferecer um serviço com a qualidade ao nível de alguém que trabalha 40 horas semanais para aquilo? Não consegue. Por muito profissional que seja, não consegue. Exatamente, por muito boa vontade, por muita dedicação, tu nunca consegues dar o passo suficiente para estares ao nível dos outros, né? É quase uma concorrência desleal. E então é por isso que por isso também eu acredito que o passo que nós temos de dar, que os nossos clubes têm de dar, os clubes têm de se profissionalizar. Sim. Okay? Os clubes têm de, isso significa, quem diz ter treinadores profissionais diz ter um departamento de comunicação profissional. Até mesmo direção. Diz né? ter um gestor desportivo. Exatamente. Gestor desportivo. Hoje em dia há um curso, nós temos cursos universitários para tudo e temos os cursos de gestão desportiva surgiram na última década, talvez. E hoje em dia tens uma data de gestores desportivos formados em Portugal e se calhar 90% deles, ou não sei que porcentagem, mas a grande maioria não trabalha nas direções, na gestão dos clubes. Sim. Então, mas onde é que eles vão trabalhar? Se não, com tantos clubes que há em Portugal, tantas modalidades, eles vão trabalhar onde se não forem na gestão dos clubes? Que são o que os clubes precisam. Porque é que depois está lá alguém com muita boa... Depois chegas às direções dos clubes e está lá amadores, no bom sentido do termo, Claro. mas que por muita boa vontade que tenham e muita disponibilidade que têm extra a sua ocupação e a sua família, nunca vão poder fazer tanto ou tão bem como alguém que tem formação na área e cuja profissão será aquela. Claro. E, portanto, se tu me perguntas se a profissionalização é o caminho para o nosso desporto dar um passo em frente, não tenho a mínima dúvida que sim. Se isso significa ter uma liga profissional, também. Mas não é só a liga profissional que é necessária. O que é necessário é que os clubes se profissionalizem. Pois, eu acho que antes do salto para a liga profissional, deveríamos enraizar esta lógica de profissional. Ou seja, não só quem trabalha com os séniores numa liga, mas também quem trabalha com os primeiros passos da formação do basquetebol, que, embora nem toda a gente goste, a meu ver, é da parte mais crucial para uma carreira de um jogador aos primeiros anos, onde ele ganha o gosto, onde começa a tomar os primeiros passos em termos de mecânica física, ou seja, de se movimentar, de contacto com a bola, de tudo o que é esses pequenos primeiros contactos que há. E porque é que um treinador que trabalha com essas equipas não pode ser também a sua profissão e trabalhar, que nós depois queixamos-nos que não há investimento no recrutamento, que não se vai às escolas, mas a verdade é que se as pessoas têm que estar a trabalhar no outro lado, também não têm tempo para ir às escolas, é uma bola de neve. Exatamente, a questão aqui é um bocadinho essa bola de neve que tu falavas, é um bocadinho
aquela questão do ovo ou da galinha, né? O que é que vem primeiro? Se é a liga profissional, se é o haver treinadores profissionais em baixo, eu não sei dizer, eu acho que elas andam um bocadinho lado a lado, né? Agora, estou totalmente de acordo contigo no que tu dizes de é necessário gente dedicada à formação a tempo inteiro, é necessário investir na formação dos miúdos, dos jovens atletas. Só assim é que a formação de um atleta é uma coisa, sabemos nós que é plurianual, é preciso uma década, é preciso mais de uma década para formar atletas. E portanto, quanto tem de começar cedo, todos os estudos indicam que a prática de múltiplos desportos até idades da adolescência é totalmente recomendável. Confesso que não sou daqueles que acreditam muito na especialização precoce, porque os estudos que eu conheço indicam que a prática de múltiplos desportos é fundamental na formação dos atletas de alta competição e dos atletas de excelência. E portanto acho que é muito importante que haja treinadores dedicados só à formação. E há muita gente apaixonada por trabalhar nessas faixas etárias que deveria ser profissional, e que se calhar não é porque os clubes não têm o discernimento de fazer esse investimento. Sim. Okay? Porque o que eu tenho tentado transmitir ou tentado explicar aos clubes em que tenho trabalhado é que é um investimento que há a fazer. Okay? Investir em alguém para fazer a gestão desportiva ou para trabalhar no marketing terá um retorno. Não vai ser um retorno imediato, mas vai ter um retorno. Investir num bom treinador de formação não vai ter um retorno imediato. Claro. Mas daqui a uns anos, passados uns anos, vai ter um grande retorno, porque se calhar vai haver atletas da formação a chegar à equipa sénior. Exatamente. Okay? Ou se calhar vai haver atletas formados no clube a competir em patamares de excelência, ou em seleções nacionais, ou em ligas mais competitivas, ou a jogar no estrangeiro, o que seja. Só que para isto é preciso haver uma visão de médio e longo prazo, é preciso haver alguém a pensar não só no resolver os problemas do imediato, no tapar o buraco do imediato. E isso é o que falta muitas vezes à maior parte dos clubes, é haver alguém com tempo e disponibilidade para pensar mais além dos problemas do imediato. Voltando um bocadinho atrás, é que a história do ovo e da galinha e da bola de neve também é muito importante para os miúdos e para a formação que haja uma referência, que haja referências. Okay? Isso faz toda a diferença, porque é que a NBA é o que é? A NBA é uma referência, né? E os miúdos adoram a NBA. Só que não há nenhum português que tenha chegado à NBA, né? Portanto, claro que ainda não há. Vai haver, certamente. Vamos ver se o Nemias lá chega. Olha, deixa-te ouvir. Deixa-te ouvir. Vê lá aí. Acontece-nos sempre um azarzinho, malta. Vamos lá ver se o Rui consegue resolver aí a situação. Malta, agradecer a todos desde já a vossa presença. Eu e o Aketsi. Continuo sem te ouvir. Vamos desligar e voltar a ligar. É isso. Aketsi, Unity Isler, Niceox, maltinha. Vocês são beautiful. Sassarinha também está por aí. Sintam-se à vontade para colocar questões enquanto eu resolvo aqui esta situação. Hoje é um podcast que não vai demorar muito tempo, que o Rui infelizmente tem compromissos, por isso vamos ver se conseguimos. É aquele truque que funciona sempre? Aí está, funcionou mesmo. Aí está o homem de volta. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Eu não estou a ouvir a ti. Agora não me estás a ouvir a mim. Espera aí que agora não te ouço. Espera lá, espera.
Espera, já me ouves? Já, agora sim, Já, agora sim. pronto, está resolvido. Impecável. Desculpa. Íamos na Sabes bola de neve e nas referências que nós temos que ter. E antes de continuares, eu ia-te mesmo já perguntar essa parte das referências. Nós, na nossa geração, e nós somos mais ou menos da mesma geração, tínhamos, por exemplo, jogadores como o Paulo Pinto, Nuno Marçal, Manarte, entre muitos outros muito bons, e tínhamos essas referências. Achas que cada vez há menos referências nos séniores? Ou pelo menos que a ligação entre a formação e os séniores cada vez está mais distante? O que eu acho é que a nossa geração viveu exatamente isso que tu dizias. Nós tínhamos grandes referências. Eu, aliás, tive a sorte de jogar com uma dessas que tu falaste, o Nuno Marçal. Foi claramente o melhor jogador com quem eu partilhei o campo. E era um jogador de nível internacional. E nós tivemos, durante essa geração de jogadores teve um nível, viveu o profissionalismo em Portugal e alcançou um nível que nos permitiu ser nonos no europeu em 2007. E nós tivemos essas referências. O que aconteceu na nossa geração também foi que quando chegou à idade sénior, eu tive lembro-me de alguns amigos, alguns colegas 1 ou 2 anos mais velhos que eu, que aos 16, 17 anos jogavam na liga profissional e aos 20 deixaram de ser profissionais porque já não havia liga profissional. Pois. E o que aconteceu foi que há de facto um hiato no nosso basquete que está diretamente relacionado com o fim da liga profissional, e que há toda uma geração que é mais ou menos a nossa geração, que se calhar até há muitos jovens treinadores que entretanto se dedicaram a ser treinadores mais do que jogadores também por isso, mas a verdade é que deixou de haver referências durante algo. A nossa geração não foi referência para a geração seguinte, porque realmente viveu o fim do profissionalismo e então houve poucos jogadores da nossa geração a chegar ao nível que nós estávamos a falar antes de Nuno Marçal, Sim. Paulo Pinto, Manarte, Sérgio Ramos, uma série deles, João Santos, Carlos Andrade, que prolongaram muito a sua carreira, né? E a geração seguinte, aliás, temos o Betinho, e depois a geração seguinte, se calhar já é do Zé Barbosa e do Zé Barbosa, que é Zé Barbosa, Cláudio, Zé Silva, e depois deles para baixo também há ali uma sem querer esquecer-me de alguns, Claro. que até me esqueci, mas há ali um fosso geracional. E isso faz muita diferença. Porque os atletas têm de ter esta ambição de ser jogadores. E isso, se for uma ambição totalmente desfasada da realidade, eu lembro-me, eu cresci em Aveiro, na minha adolescência, e eu ia ver jogos do Aveiro Basket, que eram jogos que tinham centenas ou milhares de pessoas a assistir, toda a gente pagava bilhete, e eram espetáculos desportivos, e durante alguns anos isso desapareceu da realidade, do panorama nacional. E é muito importante. Eu acho que atualmente já temos várias referências e temos muitos jovens atletas a despontar que já são referências para os mais novos. Acho que isso já não é um problema para as gerações atuais. Okay. E acho que não é por aí. Agora temos de as aproximar essas referências do público. Por isso é que as transmissões de jogos que voltaram ao canal aberto, ou que a Federação TV tem feito e muito bem, tem ajudado muito, porque eu e outro amigo meu costuma fazer muito isso, eu às vezes roubo-lhe a ideia de perguntar aos atletas na formação, se tu fores perguntar quem são as referências deles, eu treinei muitos atletas que não tinham referências, não sabem quem são os atletas que estava à espera que eles fossem responder sempre os da NBA. Exatamente, e é isso, porque eles não sabem quem foram os jogadores portugueses, e isso é sinal que não tens referências. Eu acho que hoje já tens atletas que podem ser essas referências.
Agora, não significa que que tenham a visibilidade suficiente para o serem. Mas também nos cabe a nós, enquanto treinadores, promover isso. Claro. Acho que todos os treinadores de sub-14 se calhar deviam tentar pegar na sua equipa de sub-14 e levá-los a ver um jogo da Liga Portuguesa uma vez por época. Pegar na equipa toda e ir ao clube mais próximo. Claro que pode haver alguém de uma realidade como do interior que seja mais difícil. Mas mesmo assim, se as coisas forem bem faladas, é uma vez, é um fim de semana de festa, e até para o clube ganha outra dimensão, uma atividade diferente. Mas isso também é a nossa responsabilidade enquanto treinadores. Nós temos de tentar promover essas referências e se calhar falar dos atletas, da mesma maneira que às vezes usamos um move dos atletas americanos da NBA, se calhar temos de utilizar os jogadores portugueses como exemplo. Portanto, isso também é nossa responsabilidade. Podemos ajudar. Concordo. Olha lá, e o que é que tu gostas mais de treinar? Séniores, escalões de formação mais novos? Ok. Eu sou um treinador que... aliás, eu acredito que os treinadores devem ter um plano de carreira, ok? E da maneira que os jogadores também devem ter. No meu plano de carreira, na primeira fase da minha carreira, que eu considero que já terminou, eu tive uma preocupação, que foi viver o maior número de experiências diversificadas possível. Ou seja, eu tentei treinar todos os escalões, de ambos os géneros, como principal, como adjunto, ser coordenador, ser coordenado. Tentei contactar com o basquete universitário, tentei ter o maior número de experiências possível, no sentido de me conhecer, no sentido de perceber o que é que eu gostava mais e no sentido de ser melhor treinador, de melhorar as minhas valências, porque acredito que esse tipo de experiências me ia ajudar. Hoje em dia estou numa fase da carreira em que decidi que quis deixar a formação e quis treinar competição. Hoje em dia, se quero ser um treinador de basquete de rendimento, de basquete de competição, que trabalha sempre os atletas para ser melhores. Eu não acredito em treinar equipas sem treinar atletas. Se queres que a tua equipa seja melhor, tens de fazer os teus atletas melhores também. E portanto, acho que todos nós somos sempre treinadores de formação de jogadores. Nós temos sempre de fazer os nossos atletas melhores. Mesmo em competição, nós temos que formar, como é óbvio. Temos de continuar a ensinar e continuar a fazer deles melhores jogadores. E por isso, neste momento, aquilo que eu quero treinar é o rendimento e é o basquete de competição, um basquete direcionado para os resultados e não tanto para esta formação. O que não significa que isso deixe de existir ou que deixe de ser uma preocupação enquanto treinador. Claro. Olha, eu vi a tua apresentação como treinador das séniores femininas do Vitória. Havia um bocadinho da entrevista que deste e falavas logo no início que uma das coisas mais importantes que é mesmo para um treinador é o planeamento. Como é que... conhecendo agora esta realidade que ninguém sabe muito bem o que é que poderá vir por aí para a frente, como é que consegues planear uma época agora para os séniores? Quais é que são os objetivos que tu tens? É para ganhar? Como é que é? Sim, é o planeamento como tu me ouviste a falar nessa minha entrevista. Acho que é uma das principais tarefas do treinador, é uma das coisas em que nós temos mais a dizer e é uma das melhores formas ou das formas mais importantes de nós mostrarmos o nosso trabalho. E naturalmente que agora a pandemia e o Covid nos atrapalha muito esta capacidade de planeamento. Acho que há duas coisas que são importantes. A capacidade de planear o cenário que
que não queremos, ou seja, de ter um plano B pronto, de eventualmente até um plano C. Depois, neste caso, talvez um Z, não Sim, sei. esperar que não seja preciso pô-los em prática, Pois, mas pensar neles, e depois também uma grande capacidade de adaptação, uma grande flexibilidade de nos adaptarmos à realidade em que estamos inseridos. Acho que isso é uma das características, uma das valências dos treinadores que hoje em dia é mais importante. Nós vivemos num mundo, num desporto em constante mudança, em que sabemos que a mudança faz parte da vida, mas acho que a mudança nunca foi tão célere como hoje em dia, e amanhã provavelmente será ainda mais. E portanto, a nossa capacidade de adaptação ao momento presente é algo crucial. E por isso, esta capacidade de prever o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, num cenário que nós não previmos, ser capaz de ajustar e de reformular o planeamento, sabendo que o nosso foco é sempre em encontrar soluções. Não adianta estarmos aqui a chover no molhado e a queixar-nos. Temos é de encontrar a melhor forma com as ferramentas daquele momento, encontrar uma forma de dar a volta ao texto. Ok. Boa resposta. Ele não quis dizer se estava mesmo para ser campeão. Não, eu digo em relação às ambições. Acho que eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Aliás, aqueles que foram meus treinadores ainda sabem o quanto eu não gostava de perder e o quanto eu era difícil de aturar como jogador, especialmente quando perdia. E portanto, como treinador, se eu acredito no planeamento é porque eu acho que a única forma de nós chegarmos ao fim de semana descansados e lutarmos para ganhar é quando vamos conscientes e confiantes no planeamento, na preparação que fizemos. Okay? Nós como treinadores temos de nos preparar para o jogo, temos de nos preparar para a competição, e o planeamento é isso, faz parte dessa preparação, é o planeamento e o treino. E como eu dizia, eu sou uma pessoa de natureza muito competitiva, que não vou entrar em nenhum jogo a achar que não estou lá para ganhar. O projeto Vitória é um projeto ambicioso, temos de ser realistas, é um clube cujo projeto de basquete feminino vai para o seu 8ª época, salvo erro. Será o 4º ano de liga. Ficou sempre nos 8 primeiros, mas não teve nenhuma época acima dos 50% de vitórias. Mas dito isto, nós vamos entrar numa competição, estamos a preparar um plantel e a preparar uma equipa para competir com os melhores e não vamos dar nada a ninguém. Isso é certo, não vamos dar nada a ninguém. Vamos querer lutar por todas as competições. Boa. Sabendo que uma coisa é querer fazê-lo, outra coisa é ter a capacidade de o fazer. Isso é algo que se constrói no dia a dia. Claro. E a verdade é que nenhum de nós gosta de dar uma derrota de bandeja, mas é óbvio que nós conseguimos prever onde é que iremos ter mais dificuldade, onde é que é possível da coisa correr não tão bem e para ver também onde é os sítios onde vamos estar mais tranquilos e ter uma vitória mais folgada. Por isso faz tudo parte desse planeamento. E eu sei que tu nisso estás lá para ir para a frente. Olha, sim. Falávamos há bocado das referências que tínhamos como dos nossos séniores portugueses, mas também da NBA e de outras referências. Para mim é muito fácil perguntar quem é que é o melhor jogador de todos os tempos, por isso eu pergunto aos meus convidados um 5 ideal. Consegues-me dizer? Independentemente da nacionalidade, Independentemente até se estão vivos ou mortos, estás à vontade. Eu não sei se te construo um 5 ideal, mas se calhar digo-te 5 atletas que eu gosto muito. O Michael Jordan não pode deixar de ser o primeiro, por aquilo que nós falámos há pouco da natureza competitiva.
acima de tudo, acho que ele era um grande competidor. Isso é no desporto de rendimento, no desporto de competição, é algo que faz a diferença. Nós falamos sempre daqueles que ganharam mais vezes. E portanto, essa capacidade que ele tinha de estar perder mais do que gostava de ganhar, acho que o colocava num patamar um bocadinho acima dos outros. O Kobe é um jogador que tentava ser como ele, e que eu também adorei ver durante muitos anos, sobretudo também pela mentalidade, pelo caráter. É algo que eu acredito muito, é a personalidade dos atletas, é a forma de estar dos atletas, não apenas a sua valência técnica, a sua valência tática, as suas qualidades, as suas capacidades atléticas, mas também a sua forma de estar. E claro que tendo defeitos, e quem é competitivo por natureza também muitas vezes passa limites que não deveria passar, mas o bem também vem com o mal e temos de saber lidar com isso. Portanto, o Michael Jordan e o Kobe seriam dois jogadores que eu gostaria muito de ter. Também nessa linha, o Bill Russell. E o Larry Bird. Eu não sei se alguém aqui já leu a autobiografia dele. Ele tem uma autobiografia, não sei se chama Driven ou Drive, não tem, agora já não me recordo o nome, mas eu recomendo. É um livro já talvez dos anos 90, não sei, mas é um livro que eu recomendo, que eu gostei bastante. É o tipo de personalidade, o tipo de atleta obstinado que eu realmente admiro, e do tempo presente eu não posso deixar de querer um jogador como o Curry na equipe. Claro. Como eu te entendo. Acho que o basquete também, este desporto que nós tanto gostamos, é isso mesmo, é amor, e ele faz-nos apaixonar pelo jogo e faz o jogo mais bonito. E eu, como treinador, também gosto de ter o jogo, que o jogo seja agradável, e qualquer equipa que tenha o Curry, o jogo vai ser mais bonito de se ver. Portanto, assim, sem pensar muito, deve haver aqui 1000 combinações possíveis, claro, mas estes 5 eu gostava muito de ter na minha equipa. Boa. Olha, tenho aqui uma pergunta aqui do Pedrinho, que diz: numa equipa que luta pelo título, se dessem ao Rui a possibilidade de escolher uma jogadora do nosso campeonato, qual seria o reforço ideal? Isso é uma pergunta difícil. Eu vou responder, não diretamente, mas vou responder. O basquete tem, acho que muita parte da piada do basquete, uma das coisas que eu gosto muito do basquete, é a sua natureza evolutiva, é a sua velocidade. Acho que é um desporto que cresce e evolui e se adapta de forma muito rápida. E o basquete que nós temos visto a crescer nos últimos anos é um basquete de versatilidade, é um basquete de polivalência, de jogadores que têm uma capacidade atlética e de agilidade e de destreza técnica que conseguem, dentro de campo, desempenhar vários papéis, seja a atacar, seja a defender. Portanto, eu acho que é nesse sentido que o basquete português, que o basquete em geral tem crescido. Acho que é uma coisa... Não sim, cada vez menos tens os postos fixos, não é? Tens os bases que tanto jogam a extremo como jogam a base, tens jogadores altos a defender jogadores baixos, etc. Exato. Não estou a dizer nenhuma novidade, nem nada espetacular. É esta a realidade. É esta a realidade. Exatamente. É esta a realidade que nós podemos ver hoje em dia. E por isso,
algo fundamental nos atletas nos atletas de hoje em dia, é esta versatilidade, esta disponibilidade para desempenhar diferentes papéis dentro do campo. E por isso o basquete de hoje em dia é um basquete. Eu se calhar não vou usar bem a expressão, mas acho que me vou fazer entender. É um basquete de extremos, de atletas que conseguem. Os extremos são os atletas mais versáteis, normalmente. Apesar de eu gostar muito de base e também os postos são fundamentais, mas é um basquete de extremos na medida em que são os jogadores que fazem um bocadinho de tudo. Em Portugal há algumas atletas algumas atletas portuguesas nessa linha, mas estão quase todas a jogar fora de Portugal. E por isso acho que há um grande regresso ao basquete este ano português, que é a Márcia Costa, que acho que é uma atleta que teve no ano passado e que sem dúvida é uma referência nessa linha. Mas eu estou muito contente com o meu plantel e acho que vamos estar, tenho a certeza que vamos estar aí para dar luta. Sim senhora. Ele não quis responder, mas respondeu, vá. Era bom, era a Márcia. Não. Acho que fico feliz por ela estar de volta. Foi por bons motivos que ela esteve fora no ano passado, mas é uma atleta dentro deste estilo que eu estava a falar, de atletas versáteis com disponibilidade para jogar em várias posições. Foi um exemplo que me ocorreu. Mas há muitos outros, há muitas que foram jogar para a Espanha. Felizmente, para os Estados Unidos, nós temos muitas portuguesas a jogar nos universitários americanos. A Marci foi para a Espanha, a Artemis foi para a Espanha, a Josephine foi para a Espanha. Já temos lá a Laura, já temos lá a Maria João, são todas atletas internacionais de grande nível que seria muito bom para o basquete português também se elas estivessem cá, para o espetáculo da Liga Portuguesa. Mas também é bom para nós que elas estejam lá fora a melhorar, claro, a ser melhores. Claro, porque assim até a nossa seleção tem hipótese de dar outras cartas, até porque se nós voltamos à tal história, se só jogamos dentro do nosso quintal, podemos ganhar tudo, mas somos só maiores do nosso quintal, né? E nós queremos ir mais à frente. Há gente que não quer mais e não está mal, nem toda a gente quer mais do que isso, mas... Não sejas assim. É verdade, não... Muito bom. É verdade, eu acho que há espaço para tudo. Nós por exemplo, há bocadinho estávamos a falar dos clubes e da formação. Eu acho que em Portugal, por exemplo, falta uma cultura nos clubes que é haver clubes de formação. Eu acho que todos os clubes, clubes de formação e de competição também, eu acho que muitas vezes os clubes não sabem muito bem aquilo que querem ser ou aquilo que são. E querem ser um bocadinho de tudo. Uhum. Eu deixo uma pergunta retórica. Nos últimos anos temos visto nas mais diversas realidades do país, seja no norte, seja no sul, seja no centro, seja onde for, muitos clubes novos a aparecer. Que é bom, é sinal de mais praticantes, é sinal de mais gente investida em ajudar o basquete. Mas esses clubes vão aparecendo, normalmente começam com os escalões mais novos, né? Começam com o mini, começam com o sub-14, e à medida que vão crescendo, vão acompanhando as suas gerações, que já tem uma equipa de sub-14, depois no ano seguinte tem uma equipa de sub-16, no ano seguinte tem uma equipa de sub-18, no ano a seguir, nos anos a seguir, os sub-18 passam a séniores e têm uma equipa de sénior, e se calhar, quando começaram, tinham 10 espaços de treino, e tinham mini e sub-14. E passados 5 anos tem 15 espaços de treino e tem mini, sub-14, sub-16, sub-18, séniores, masculino e feminino. Pois. E a minha pergunta é, fará sentido? Não fará sentido formar atletas e abrir-lhes as portas para a seguir irem para outros rumos e irem para outros clubes que se calhar têm mais condições para nos sub-18 e nos séniores, ou nas sub-19 e nas séniores, lhes dar outras ferramentas. Todos os clubes têm de ter do mini ao sénior. Todos os clubes têm de ter
basquete masculino e feminino? Será que os clubes têm condições para fazer isso tudo? Porquê é que não poderá ser um orgulho para alguns clubes ter mini, sub-14, sub-16 e chegar ao sub-18 e ter atletas a irem para clubes de liga, integrar o plantel sénior, ou terem até sub-18 e nos séniores meterem jogadores na Pro Liga e na Liga e ficarem todos contentes porque os clubes de Liga e a Pro Liga viram recrutar esses atletas. Por que não? Sim. Porquê é que não pode haver um projeto destes? Porquê é que todos os projetos têm de crescer e ir no mesmo sentido? Sim. Não... Eu pergunto, será possível um clube, não quero falar de nenhum clube em particular, não é nenhum clube em particular, imagina um clube da terrinha, não sei, olha, vou usar a minha freguesia onde eu nasci em Viena, que não tem basquete, ok? Em Viena, imagina que o clube da Abelheira, que é onde eu cresci, criava um clube na Abelheira. Porquê é que esse clube, passado 10 anos, ia ter séniores? Porquê é que esse clube não havia de ficar contente por o Futebol Clube de Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou o Vitória, irem buscar um atleta para os sub-18, ou irem buscar um atleta para as séniores, uma atleta para as séniores, e ser para isso que esse clube trabalhava? Sim. E se realmente tiver atletas séniores que não têm nível ou não têm ambições de serem atletas profissionais, porque não encaminhá-los para o clube da cidade, para a EDV ou para o CBV e dizer-lhes, olha, estão aqui atletas que nós formamos que querem continuar a praticar basquete, nós não temos condições para fazer uma equipa sénior para eles, mas se calhar vocês têm condições para os integrar no plantel. Sim. Por que não? Porque até se formos ver, é uma boa maneira de elevar os plantéis séniores, de não andarmos a tirar dinheiro ao ar, é muito dessas hipóteses, não é? Não, é que depois o que acontece é, esse clube cria séniores e o escalão sénior se calhar ocupa 40% ou 50% do orçamento do clube. Pois. E depois tem de ter atletas no escalão de formação no sub-14, 40 a treinar com um treinador ou dois num campo que dá para 10, porque precisa daquela fonte de rendimento para poder pagar a equipa sénior. E depois, passados 5 ou 6 anos, não vai ter atletas com qualidade para entrar na equipa sénior. Eu acho que isto vem tudo da parte da profissionalização. Do planeamento, de ter gente a pensar nisto. A questão é mesmo essa. Se tu tiveres alguém lá em cima a dizer, para lá, o nosso clube, o orçamento é este, nós temos que prever isto, daqui a 10 anos vamos estar neste caminho, será que é interessante, será que não é, onde é que devemos apostar, onde é que não devemos apostar? O que não significa que não mude. Passados 5 anos a realidade pode ser outra e pode fazer sentido ter equipa sénior. E é a mesma coisa, e por que não só ter séniores no clube? Sim, não exatamente. É? Sim. Se nós conseguirmos ir buscar apoios de empresas para dar o orçamento para a época, claro, e ir buscar aos tais clubes que não têm condições de ter séniores, é tudo uma maneira diferente, claro, de gerir as coisas. Atenção, que eu não estou a dizer que o modelo atual está errado, nem estou, claro, a dizer que algum destes clubes está a fazer errado. O que eu estou a dizer é, já se pensou em fazer diferente? Pois. Já se parou para pensar em fazer de outra forma? Ou já se parou em pensar porque é que estamos a fazer assim? É só isso que eu queria era só aí que eu queria chegar. Sim, senhor. Olha, para acabarmos e rapidinho, que já está na tua hora, tu já estás aí a olhar para o relógio que eu já vi, não há problema nenhum. E deixo desde já o convite para depois, mais à frente, voltarmos a fazer, porque há muita conversa que eu gosto. E tu és bom conversador, eu gosto muito de conversar contigo já há muito tempo. E infelizmente não falamos tanto como deveríamos. Quando quiseres, então, olha, vou fazer por isso. Faço-te só aqui a última pergunta, que é, agora peço-te um 5 diferente, um 5 de recomendação para a malta que nos está a ver, e que pode ser de que tu gostes muito ou que estejas com vontade de conhecer também. Quero um filme, uma série, um livro, uma banda e um prato.
Ok. Vamos Deixa-me devagarinho, um pensar filme. nisso. Não, vamos começar pelo prato. É prato. Eh, Tu és do norte, deixa-me adivinhar. já estou com fome, já está quase na hora de. Estou a brincar. Não, vou dizer, olha, gostei muito da comida islandesa. Gostei muito da comida islandesa. Fiquei agradavelmente surpreendido pela cozinha deles. Eu comia no hotel lá todos os dias, almoçava lá no hotel. Que chato. Não, comia com o staff do hotel. Não era na secção VIP dos clientes, não era nada dessa coisa luxuosa que já estavas a imaginar, mas não posso queixar, comia-se muito bem e gostava muito. Eles cozinham cabrito como nós cozinhamos bacalhau, de todas as maneiras e feitios. Boa. E gostei muito de um cabrito que eles fizeram slow cook, tipo 18 horas no forno, a 30 graus, que a carne ficou mesmo muito tenrinha. Eles também comem muita batata. Eu sou fã também de batata, infelizmente. Gostei muito da comida islandesa, portanto recomendo. E o cabrito que eles fazem é muito bom. Também aproveito só com esta: Força, força. sopa de caranguejo. Sopa de Ok. caranguejo. Caranguejo? Não sei se é camarão. Não era camarão, era sopa. Acho que era caranguejo. Uma sopa de marisco que Daqueles eles têm lá. caranguejos das neves, né? Que eles lá têm, são bué da grandes. Não, estou mesmo a falar a sério. O caranguejo da Islândia, Yeah. eles têm dois tipos de caranguejo, que é o caranguejo real e o caranguejo das neves. O real é um bocadinho mais pequeno, mas o das neves é um Ora, bicharoco. estás-me tu a ensinar. Eu sei que a sopa deles era muito boa, gostava, Ah, recomendo vivamente. Pronto, estavas-te a dizer um filme, um filme, uma um série, filme, um livro e uma banda. um filme. O filme que eu se calhar gosto mais e revejo algumas vezes é Os Prisioneiros de Shawshank. Ok, É um boa, filme que eu boa, gosto boa, muito. boa. E também o Into the Wild, que é uma reflexão mais profunda e espiritual Gostei muito do sobre, Into the Wild. sobre a viagem que andamos a fazer nesta vida. E tem uma Um, grande banda sonora, e meu. tem uma banda sonora que é do melhor. Aliás, pode ficar já o Eddie Vedder para vocês responderem. O Eddie Vedder é uma boa banda para vocês descobrirem. Um, qual era a outra? Uma série e Uma um livro. série? Ok, uma série, deixa-me pensar que eu vi uma recentemente. Olha, eu gostei muito de uma série que se calhar não é muito conhecida, que eu vi também assim, é um bocado mórbida, Ok, que é do Ricky Gervais, que já está vai, na, sim. que está na Ricky Gervais, que está na Netflix, que é o Afterlife, que Ok. é sobre morte e sobre o luto dele em relação à morte da mulher. É dura, mas é sarcástica e cómica, e ele tem uma capacidade genial de brincar com a morte e ao mesmo tempo tocar em temas muito difíceis. Uh, é todo um processo de luto e eu achei uma série que eu gostei muito. Boa, boa. Falta então um livro. Um livro, ok, livro. Aproveitei a quarentena para ler bastante, entretanto já não tenho lido muito nos últimos dias, mas vou retomar agora para a semana com as minhas férias. Um livro que eu li, três livros que eu li recentemente, que gostei muito. Atomic Habits, Ok. sobre hábitos atómicos, sobre construir e destruir hábitos no teu dia a dia. Um livro da Culture Code do Guardiola, ou sobre The Barcelona Way, é sobre o Guardiola e a cultura construída no Barcelona, acho que é excelente para treinadores. E gostei muito também do Shoe Dog, do criador da Nike, e sobre a vida barra projeto empreendedor da construção da Nike. Boa, boa. Brutal, brutal. Pá, falei muito em livros, que é algo que eu gosto bastante. Boa, ainda bem, ainda bem. Olha, eu não conhecia este do Phil Knight, o Shoe Dog. Boa, 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 boa. É muito Já fixe. ouvi falar qualquer coisa disto, até porque ele
acho que está envolvido na altura com o contrato do Jordan para as Jordan, que na altura sim. era Eles aquela falam, maluqueira. eles falam lá de como é que surgiram as Air Jordan. Eles falam também desse processo. E assim, mesmo para quem não é empreendedor, aquele livro dá vontade de criar uma empresa. Boa. Acho eu, pelo menos a mim deu-me. É um, é um espírito empreendedor grande e vale por isso. Boa, fica aí a referência então para a malta ir lá conhecer. Mais uma vez, olha, Rui, muito obrigado. Obrigado, E eu. desculpa ter sido assim a correr, Não, a mas culpa é minha, mas fica prometido que arranjamos tempo para fazer outra quando quiseres. pronto, é isso mesmo. Olha, Tá um bom? grande Está em abraço. direto, prometido. Está a prometer clipe, malta. Muito bom, olha, um grande abraço para Um ti. grande abraço Boa para ti. sorte agora para a nova época no Muito Vitória. obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado. Foi um gosto e vamos falando. Mesmo, É isso mesmo que não mesmo. seja só em direito. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos falando que nós temos aí aquela conversa que estávamos a ter em off Vamos falar. para falar, por isso vamos tratar disso. Ok. Tá. Grande abraço, Ricardo. Grande Obrigado. abraço, grande abraço. Maltinha, vocês curtiram a conversa? Valeu a pena? O Rui é um espetáculo, um excelente conversador. Gosto muito do Rui há muito Fala para tempo. caraças. Eles continuam-te a ouvir. Muito bom. Fala para caraças. Bom, olha, Rui, se quiseres ir, estás à vontade que eu Ok. agora fico um bocadinho mais à Então conversa vou com desligar. eles. Vá. Vá. Ricardo, grande obrigado, um abraço. Grande abraço. Maltinha, está aí a conversa. Foi um espetáculo. O nosso convidado de hoje. Vamos passar aqui um bocadinho de imagens. Olha, eu tenho aqui um videozinho para ver com vocês. Foi o top 10 das jogadas da NBA desta semana. Vou mostrar aí para vocês verem. Enquanto conversamos aí um bocadinho, estão aí 9 pessoas. Espero que tenham gostado deste podcast, foi muito agradável. O Rui é mesmo uma excelente pessoa e defensor de que o basquetebol tem pernas para andar, e é destas pessoas que eu tenho vontade de conversar e juntar-me, porque efetivamente é graças ao trabalho que ele faz e pessoas como ele fazem que o nosso basquetebol vem andando para a frente. Temos aqui as jogadinhas da semana. Eu já vi algumas, vi até o número 5 e deixei para ver com vocês. Olhem-me só, que grande abafo. Jesus, que monstro, que monstro. Vocês estão muito caladinhos, malta, falem comigo. Como é que é? Não querem conversar comigo? Estão chateados? Ganda Monster. Ganda Monster. Eu ia falar para mim. Não dizes nada. E o B. Franklin e o Nice Ox está logo aí desde o início. Tudo bem, tudo ótimo. Agora já posso estar um bocadinho mais à conversa com vocês. Em formato podcast, tentamos sempre que a malta fale connosco, mas não é tão fácil, que a conversa vai-se desenvolvendo, mas é sempre um objetivo grande ter-vos metidos na nossa conversa e estar a falar connosco. E felizmente têm surgido algumas perguntas, não tantas como eu gostaria, mas é sempre bom, é sempre bom. Maltinha, olha, quando vemos aí a última jogada destas aqui, dizer-vos que amanhã vou estar aí a fazer um gamingzinho, ainda não decidi a que horas, dependendo do que é que a minha querida tem programado para o nosso dia. Por isso fiquem atentos às nossas redes sociais, vou disparar aí os créditos do Instagram, deixa-me lá ver, ora, vamos passar aqui para os créditos. Enquanto passo os créditos também vou disparando aí Instagram.
o YouTube era bom que vocês fossem lá fazer a subscriçãozinha, é gratuita e ajuda-nos a crescer. Estamos com 95 subscritores no YouTube. Era muito bom chegarmos aos 100, malta. São só 5, não custa nadinha. E ora, Discord também, Discordzinho, para quem se quiser juntar e falar diretamente comigo, é o sítio mais fácil. Agradecer aí à malta que teve neste podcastzinho mais rapidinho. Agradecer aos moderadores B Franklin e Unity Isler que passaram por aí, os novos follows, o Knife e o RGT Sofit, que foi logo no início da live, ainda não estávamos em live. Muito obrigado a todos pela vossa presença, vocês são beautifuls, malta. Vamos ver aqui para onde é que a gente vai fazer uma raidzinha gostosa. Deixa lá ver para onde é que a gente hoje vai. Ora, vamos. Olha, vamos até ao Homem da Máscara. Ele é simpático, ele é bonito, é o nosso querido Elixir, já foi nosso convidado aqui no Basketcast. E o homem está a jogar o jogo da moda, que é o jogo das galinhas, como a minha namorada lhe chama. Vamos lá todos dar um gandolá ao nosso Elixir com um hashtag. Agora falas tu. Bora lá, maltinha. Um beijinho, um grande abraço. E já sabem, amanhã gamingzinho, vamos estar por aí. Ainda não sei com que jogo, ainda não sei a que horas, por isso fiquem atentos às redes sociais. Um beijinho, até já, malta. Ei, magnífico. É que o resto live stream, hein? Obrigado. Vamos ir com o Smart Move 120. Vamos fazer um joguinho ou dois e bem, engraçado o céu infinito. Até haver gente suficiente para jogar. O que é? Olha o move! Mete o move abaixo, meu! Eu estou lá à frente, para a frente! Ih, bujas não vão. Olha aí, eu! Já está, mano! Ei, leite uma puta! Cá, puta de... Não consigo! Ah, foi! Ai, não, mandei uma cabeçada na parede. Já está, meu menino! Já está! Ai, não está não. Ui, tá. Monster!